do Senhor, essa noite de celebração, de comunhão, isso é maravilhoso, né? Os filhos de Deus se reúnem para partir o pão, para a comunhão, né? Celebrarmos Cristo, nosso amado, o amado da nossa alma, né? O nosso amado Jesus. Nessa noite vamos falar de amor. Por isso vocês vão abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o verso 22. Efésios 5, 22, fala do lar cristão e do amor. Nessa noite o Senhor, o Espírito Santo coloca no nosso coração para falarmos do amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não suspeita mal. O amor é de Deus, né, irmãos? Então, todos acharam? Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas, submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Até aqui, irmãos. Querido, bondoso Deus, amado Pai, te damos graça por mais essa porção de amor e de poder que está jorrando sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa fonte aberta, jorrando, fonte de água viva, vindo como um refrigério para as nossas almas. Senhor, aqui estamos nós, que sejamos alvo do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Enche-nos com esse amor, enche-nos da tua doce presença. É a nossa oração que fizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Damos graças a Deus. Pois bem, irmãos, antes queremos agradecer a Deus por todos os seus benefícios, né, irmãos? Por tudo que Deus tem feito. Somos agradecidos a Deus por cada resposta de oração. Temos colocado diante de Deus os nossos pedidos e Deus tem operado, né? Deus tem estendido a sua mão, tem fechado a boca do leão, tem apagado fornalhas. Deus tem executado justiça e juízo em nosso favor, né? Somos gratos a Deus pela vida da Evelyn, né? Da Aurora, estão de alta, já estão em casa, passou todo aquele sufoco, né? Aquela aflição, aquele susto. Graças a Deus, Deus transformou toda aquela tempestade em bonança, não é? Então, eu destaco aqui a importância da oração, irmãos. Por isso, vocês não podem perder. Vocês precisam orar em casa ou na terça-feira. Vir aqui apresentar a Deus. Oração, o que é oração? É uma conversa que nós temos com Deus. É conversar com Deus. Não é como a gente conversa com um amigo. Só que Deus é mais que amigo, né? Ele nos compreende, Ele nos ama, e Ele se estende, e Ele está pronto a nos ajudar. Nós temos que nos achegar a Ele com confiança, com certeza que Deus vai pegar a nossa causa, e que Deus vai guerrear as nossas guerras, porque é assim que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que Ele guerreia as nossas guerras, e Ele não nos deixa, Ele não nos solta, Ele está sempre conosco, através do Espírito Santo, nos fortalecendo, derramando o seu amor, o seu poder sobre nossas vidas. Porque Ele sabe que nós somos fracos, se Ele nos largar, nós nos perdemos.
Se Deus abrir mão de nós, nós nos perdemos. Se Ele deixar nós a nossa própria vontade, nós vamos voltar para os botecos, beber cachaça, para as jogatinas, né, para os prazeres. Mas a Bíblia diz, não te deixarei e nem te abandonarei. Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Tu és meu. É Deus que nos segura na sua mão, irmãos. Isso é graça. Graça é Deus nos segurando. Graça é o freio de mão que Deus puxa em nós. Senão, se Ele nos soltar, nós nos perdemos. Então veja o grande amor de Deus. 24 horas por dia Ele nos segurando. Porque a nossa vontade, irmão, o nosso desejo é andar bem longe, né? Voando nos prazeres. Bebendo a última gota dos prazeres. Mas há caminhos para o homem que parecem caminhos bons. Mas o fim dele é a morte. A separação eterna de Deus. Não é? Há caminhos ao homem que parece bom. Mas o final dele é a morte. Mas lá em Jeremias 29, o Senhor diz, eu sei que pensamento tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um pensamento de paz, de bênção para as nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos amou tanto, que o que tinha de maior e melhor no céu, Ele nos deu. Ele enviou a essa terra como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu único filho, era o único. Ele deu, entregou, como oferta pelo nosso pecado, como moeda corrente, para nos salvar. E é isso que evoca a Santa Ceia, é isso que significa a ceia. Ceiar é isso. É entender esse simbolismo do pão e do cálice. Por isso, Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 11, 25, 23, ele diz que aquele que bebe sem discernir é réu do corpo e do sangue. O que é beber e comer a ceia do Senhor sem discernir o corpo? É a pessoa participar da Santa Ceia, irmão, sem ter nenhum discernimento da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. É comer e beber sem discernimento. Aquele que come e bebe sem discernir, ele come e bebe juízo para si. Porque ele não come, não bebe, não participa com discernimento. Então é muito importante nós termos o discernimento. O que significa esse pão? O que significa esse cálice? Eu sei o que significa. Eu vou participar com discernimento. Esse pão aqui é o que Jesus disse. Este é o meu corpo que é dado por vós. Então eu entendo que este pão, que é símbolo do corpo de Cristo, ele foi entregue por nós naquela cruz. Então, para mim, tem uma significância enorme. Não é? Não é apenas um simbolismo, não é apenas um simbolismo. Tem um significado extremo, poderoso, glorioso. E por isso eu participo. Porque eu sei, eu tenho discernimento. Eu sei do grandioso valor que é, né? E o que isso significa para mim. Então, participar com discernimento é isso. É saber da importância e da grandiosidade que é a obra de Cristo na cruz do Calvário, irmãos. E quando nós participamos com discernimento, sobre nós não tem condenação, porque a condenação é para aquele que participa sem discernir. Que era o que estava acontecendo com os da igreja de Corinto, né? Estavam transformando a Santa Ceia em um banquete, comendo, bebendo, não é? Transformaram a Santa Ceia em um banquete, em uma festa. E não é isso que significa. Eles estavam comendo, bebendo, sem discernir. E estavam comendo juízo, não é? Porque não estavam glorificando, cultuando a Deus, não é? Eles estavam participando ali sem dar o mínimo valor, sem a mínima consideração, sem atentar para o significado legítimo e verdadeiro daquele símbolo. Ou seja, aquele símbolo não significava nada. Não passava de uma refeição, uma comida, uma oportunidade de comer, encher a barriga e beber bastante vinho até se embriagar. Porque a Bíblia diz que muitos até se embriagavam. Porque não estavam discernindo
Aquilo era uma festa espiritual, era a celebração da vitória do Senhor. E aí Paulo então diz, olha, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também entreguei. Que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, pegou o cálice e disse, este cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança feita no meu sangue, façam isso em memória de mim. Eles não entenderam, eles não perceberam que Jesus estava realizando ali a Santa Ceia. Foi quem instituiu a ceia, foi Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e instituiu a ceia. E ele ensinou e disse, ó, façam em memória de mim. Agora é assim, esse é o modelo. Vocês não vão mais comer cordeiro assado. Agora não é mais Páscoa. Vocês não vão celebrar mais a Páscoa. Porque a ceia do judeu era a Páscoa, o cordeiro assado, com ervas amargas, com saladas, com lentilha, com ovos cozidos. Era a Páscoa. E Jesus está dizendo agora não é mais assim, agora é uma nova aliança. E dentro dessa nova aliança é assim. Agora o pão e o cálice é apenas um simbolismo. Agora a festa não é mais física, não é mais natural, ela é simbólica e ela é profunda, ela é espiritual. Então comer e beber com discernimento é saber disso. Isso é apenas um símbolo, mas é profundo. É a razão da minha vida, é a minha liberdade, é a minha salvação. A Santa Ceia é isso que significa para mim. E é assim que eu tenho que ver. Algo muito precioso, de grande valor. É o que salvou, é o que me deu vida. Isso aqui, ó. Esse é o maior símbolo da minha vida. É o que eu tenho que valorizar acima de todas as coisas. Está entendendo, irmãos? Então as pessoas lá em Corinto não entenderam nada. Estavam tratando algo que tinha um grande significado, profundo espiritual, que tratava da salvação e da redenção eterna da alma deles. Eles estavam transformando em beberagem, banquete, em comilança. Estavam comendo e bebendo sem discernir o corpo, sem dar o verdadeiro valor, não é? Sem expressar a adoração ou manifestar o verdadeiro significado. Eles não estavam entendendo. Mas nós entendemos, irmãos, e estamos reunidos aqui com muito temor e tremor, sabendo que esse pãozinho aí, né, é o símbolo do corpo de Jesus pregado naquela cruz. Depois de ser açoitado pelos chicotes dos romanos, né? Depois de ser transpassado pelos pregos, pela coroa de espinho, lá está o corpo de Cristo. Uma oferta viva, não é? O preço que ele está pagando pela nossa salvação, pela nossa libertação, para nos reconciliar com Deus. Jesus pendurado na cruz, o que ele está fazendo lá? Está nos reconciliando com Deus. Ele está abrindo o caminho que estava fechado. Quando o homem lá no Éden caiu, a Bíblia diz que a porta do céu, do paraíso, foi fechada. Deus colocou 2 querubins, um à direita e outro à esquerda, para o homem não ter mais acesso à presença de Deus. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí Jesus vem à terra com esse propósito, para abrir o caminho de volta. E Jesus abriu o caminho. O escritor aos Hebreus diz um novo e vivo caminho. Por esse novo e vivo caminho, nós temos acesso ao santo, lugar santíssimo, porque o véu do santuário se rasgou. De alto a baixo, a cortina de separação, a inimizade que havia entre nós e Deus foi desfeita. Quando Jesus bradou no alto daquela cruz, Tetelestai, está consumado. Ele consumou a obra. Ele disse, eu paguei a dívida. O homem não deve mais nada. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, para entrar no céu, para ir ao céu,
há um só caminho, uma só porta, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que veio para abrir esse caminho. O pai da mentira, o diabo, o inimigo da igreja, dentro das religiões, ele embutiu na cabeça das pessoas e até de muitos líderes, dizendo, apregoando e ensinando, e muita gente acredita nisso, que todos os caminhos são bons e todos eles levam ao céu. Esta é a maior mentira do diabo, porque ela afronta a verdade sagrada, a Escritura. Quando a Escritura diz que há um só caminho, um só Senhor, não é? E uma só porta. A Escritura é muito clara. Não existe meios, não existe um outro mediador, não existe mais um outro sacerdote, sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai, e por toda a eternidade ele está vivo para sempre interceder por nós. É isso que nós comemoramos, celebramos nessa noite. Isso é Santa Ceia. Santa Ceia é isso. Isso é apenas um símbolo que tem um significado espiritual eterno. É o que nos redime, é o que nos une, o que nos reconcilia com Deus, e é o que nos dá direito de filhos, perdão e vida eterna. Isso tudo é Santa Ceia. Então ela tem que ter no seu coração um significado enorme. Você não pode se afastar da ceia. Você não pode se desligar. Jesus disse: aquele que não comer minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então comer a carne e beber o sangue de Jesus é ter esse discernimento. Nós nos alimentamos de Jesus. Ele é o nosso alimento. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, não com miséria. Jesus não veio trazer miséria, ele veio trazer vida abundante, ou seja, vida eterna, uma vida sem fim. Aleluia! Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! E o que é que nos dá vida, irmãos? O que nos dá vida é o perdão de Deus. É o perdão. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia. A história da cruz é linda, irmãos. Tem um significado espiritual profundo e maravilhoso. O significado da cruz, da obra de Cristo. Tudo que Ele fez na cruz. Jesus, Ele é o nosso representante legal. Como antes era o Adão. O Adão é o representante legal da raça caída. Todos que estão em Adão estão mortos nos seus pecados. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, todos morreram. Em Adão todos morreram. Espiritualmente estão mortos. Mas o segundo Adão, que é Jesus, Ele veio para nos dar vida. Aleluia. E vida com abundância. Então, no alto da cruz, Ele intercede por nós, irmãos, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não é? Ali a gente vê a grandiosidade do amor de Deus. Ele perdoando pecadores. Jesus não morreu por justo, porque não havia um justo sequer. Ele morreu por pecadores, por pessoas indignas, impuras. Jesus morreu por pecadores. E Ele, fazendo isso, Ele demonstra o seu amor por nós. Seu amor. E nessa noite nós vamos falar deste amor, meus irmãos, do qual descreve a Escritura. Efésios 5:22 é um mandamento para a família, para o homem, para a mulher. Deus está ordenando que um ame o outro. E o padrão deste amor, irmãos, é Cristo.
Vocês têm que amar como Jesus. Não é amar do meu jeito, do jeito que eu quero. É amar como Jesus amou. Como Jesus amou a igreja e por ela se entregou. Esse é o amor que nós temos que ter pela nossa esposa, ou a esposa pelo esposo. Esse é o mandamento, irmãos. Amar, o que significa amar? Amar é cuidar. Amar é respeitar. Amar é proteger. Não é? O que é sinônimo de amar? Amar é isso. Amar é honrar. Honrar. Limpar, purificar. Foi o que Jesus fez com a igreja. O amor de Jesus não era um amor comum como o nosso. É o amor, aquele amor sacrificial. Ele morreu pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. É o que o escritor, o Espírito Santo está dizendo. Maridos, morram pelas suas esposas. Vocês têm que dar vida por elas. Olha como é pesado, irmãos. Não é um mandamento tão liviano, não. O esposo, ele deve amar, honrar, proteger, dar a vida pela esposa. Esse é o mandamento cristão. Se você quiser seguir a Jesus, está aqui a receita. Se não quiser, amasse e jogue fora. E siga a sua vida. Mas para seguir Jesus, para andar após ele, tem que obedecer. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, mas nós não podemos desobedecer. Não é? Nós temos a natureza caída, temos as nossas inclinações, todos nós fomos manchados pelo pecado, mas no dia em que cremos em Jesus de todo o coração, fomos regenerados e o Espírito Santo veio habitar em nós. Então o Espírito Santo é o que nos santifica, é o que nos dá poder, nos dá amor, nos dá paciência, nos dá tudo o que precisamos para cumprir a vontade de Deus. Por isso ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará para sempre com vocês. Ele vos guiará, vos ensinará, vos fará lembrar de tudo que eu disse, ele vai interceder por vocês. Então o Espírito Santo tem essa missão, derramar amor no nosso coração, nos disciplinar, nos fortalecer, e quando nós caímos, ele nos levanta, nos cura, nos liberta. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos deu uma obra incapaz de realizar. Esse mandamento é possível, irmãos. Basta nós querermos e nos sujeitarmos a ele. Então Jesus, meus irmãos, ele amou tanto a igreja, mas tanto a igreja, que ele morreu por ela. Entregou a sua vida. Não teve como desviar. Para ele purificar, santificar, curar, salvar, proteger, ele teve que derramar o seu sangue. E tem gente que ainda tem dúvida, né? Se Deus o ama ou não. Lance fora essa dúvida, isso é do diabo. Deus nos prova o seu amor por nós, pelo fato de ter enviado Jesus até a cruz para morrer por nós. Deus nos ama e provou esse amor. Ele deu prova desse amor. Quando ele foi até a cruz, meus irmãos, Deus estava provando que nos amava. E ele nos amou até o fim, com amor eterno, porque ele concluiu a obra. Ele comprou para nós esse direito maravilhoso que todos temos hoje, de filhos. Nós não somos bastardos. Não somos mais filhos de Adão. Nós somos filhos de Deus, porque recebemos o Espírito no qual clamamos Abba, Pai. Hoje nós temos um Pai, Criador dos céus e da terra, que nos amou com um amor tão sincero, tão veemente, tão poderoso, que ele enfrentou a morte e a venceu. Enfrentou todos os poderes ocultos, todos os poderes, e venceu. Para nos dar liberdade, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida e para nos dar um direito que nós não tínhamos. E este direito, irmãos, que todos nós temos,
ele está segurado numa aliança feita no sangue. Não está escrita numa pedra, uma tábua de pedra. A nova aliança é muito mais gloriosa que a antiga aliança, porque a antiga aliança, ela era provisória e temporária. Essa não. Esta é a última e definitiva. Não mais foi gravada em pedras. Essa nova aliança não está mais gravada em pedras de tábuas, em tábuas de pedras. Agora esta nova aliança está gravada, a sua lei, na tábua do nosso coração. Porque em Jeremias 31 essa promessa se cumpre. Quando Jesus realiza esta nova aliança na última ceia. Jeremias 31 diz que com Israel, falando a Israel, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei a minha lei e as escreverei no seu coração. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Perdoarei os vossos pecados e nunca mais me lembrarei deles. Então esta é a aliança que Deus tem conosco. Ele perdoou todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Não foi apenas alguns. Os piores, a Bíblia diz todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Sabe o que é isso? A obra de Cristo foi perfeita. Por isso que Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Quando nós pecamos, Jesus intercede por nós. Por isso o acusador não pode mais nos acusar. Ele não pode mais. Porque o Senhor pagou todos os nossos pecados. Vocês conseguem entender isso? É muito grande. A obra realizada na cruz é muito grande. Toda a nossa dívida foi paga. Não restou nada, não tem mais nada, irmãos. Por isso, o acusador não pode mais nos acusar. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: quem nos condenará? Deus que nos justifica? Quem nos acusará? Não é? Então não há mais acusação, não há mais condenação. Esta é a obra de Cristo realizada na cruz, irmãos. Nós precisamos procurar compreender e entender a grandiosidade daquilo que Jesus fez na cruz. É ali que está a nossa força, a nossa segurança. Quando nós compreendemos quem somos, né? O que Deus nos fez ser, o que nós nos tornamos, onde estamos no mundo espiritual, nós vamos andar de cabeça erguida. Não vamos ter medo, porque nós não pertencemos mais a este mundo e nem ao diabo. Nós somos de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Não é seremos salvos, nós fomos salvos. Fomos. O que Jesus diz em João 5,24? Quem lembra aí? Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Aquele que ouve as minhas palavras, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Isso já aconteceu. Não é uma promessa futura. Tem a vida eterna. A vida eterna começa aqui, agora, quando eu creio em Jesus. Não é uma promessa futura, quando vocês chegarem lá. Não. Nós passamos da morte para a vida. Entendeu? É aqui que nós estamos. Nós não estamos mais em trevas, nós estamos na luz. Nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. Ele é um cidadão do céu. Ele é um filho de Deus. O seu nome está escrito no cartório celestial. E não com tinta, com o sangue do Cordeiro. Quero ver Satanás apagar. Não tem como desfazer aquilo que foi feito. A mensagem da cruz é tão gloriosa, irmãos, que quando eu digo isso, eu faço questão de repetir. Isso é maravilhoso. É indestrutível. O que Jesus fez, ninguém pode desfazer. Ninguém. O inferno inteiro, o diabo, os demônios, nada. A lei, anjo, ninguém pode desfazer o que está feito. Glória a Deus.
Jesus, ele consumou a obra. O seu sangue pagou todos os nossos pecados. Todos. E nos deu direito de filhos. É ou não é uma boa notícia? O evangelho é isso. Boas novas de salvação. Para aqueles que creem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio com esse propósito, para que aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja separado eternamente, mas tenha o direito, tenha a vida eterna. E esse passou da morte para a vida. Aleluia. Por isso, meus irmãos, é verdade, tem vezes, tem dias que a gente está triste, a gente é ser humano, né? Temos uma alma, temos sentimento. Às vezes estamos tristes, abatidos. Nem sempre vamos estar comemorando com a cara largada desse tamanho, rindo. Não, tem vezes que vamos chorar, vamos sofrer, não é? Mas há uma alegria dentro do salvo, daquela pessoa que é salva, há uma alegria dentro, há um rio de água viva. Por mais que ele esteja triste ou em guerra, ele tem paz, porque ele tem uma viva esperança, porque ele sabe que a sua vida não se limita só nesta vida. Nós não esperamos em Deus só nesta vida. A morte não é o fim do cristão, muito pelo contrário, é o começo das bem-aventuranças. A morte é o dia mais glorioso na vida do cristão, é o dia mais feliz, porque ele vai entrar no reino eterno. Ele vai já usufruir das bem-aventuranças. Ele vai direto ao paraíso. É isso que nós temos que entender. Nós não temos que temer a morte. Jesus venceu ela. E ela não tem poder sobre aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Nós temos vida. Jesus disse, vocês não devem temer os homens que matam o corpo e não podem tocar na sua alma. A nossa alma está na mão de Deus, irmãos. O corpo, sim, morre, vai para a sepultura, mas a alma está viva eternamente. Nós cremos na eternidade da alma. A nossa alma não morre. E o destino de cada um crente verdadeiro que nasceu de novo, o destino de todos nós, irmãos, é a nova Jerusalém. É o paraíso, é o céu. Nós temos que andar de cabeça erguida, meus irmãos. Não temos nada a temer. Paulo disse que nada mais nos separa do amor de Deus. O que é nada? Nada é nada. Nada. Só quem tem a autoridade e o poder de nos tirar ou nos lançar no inferno é Deus. Ele tem a chave, ele tem o poder. Só ele autoriza quem vai e quem não vai. Mas para aqueles que estão em Cristo, irmãos, Deus o recebe. Deus o acolhe. Deus então reconhece. Então foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Foi isso que Jesus fez por nós naquela cruz, meus irmãos. Muitos, por não entender esse significado, vivem uma vida de pecado, profanando o sangue da nova aliança, como se nada fosse acontecer, vivendo como se Deus não existisse, e como se um dia, não é? Ele não teria que prestar conta de tudo aquilo que ele fez na terra. As pessoas vivem como loucos. Não há temor de Deus. Não é? As pessoas vivem despreocupadas, como se nada fosse acontecer, igualzinho à geração de Noé. Deus avisando, vai vir o dilúvio, vão encher a terra, entram na arca, e eles vivendo como se nada fosse acontecer, zombando, desprezando da mensagem, a mensagem da graça, a mão poderosa estendida de Deus para eles. Entram na arca, e eles comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, levando uma vida normal. Até um dia em que Deus disse, entra na arca. Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta, e abriu as comportas do céu, e enviou o dilúvio. E todos morreram. Por que eles não entraram na arca? Falta de aviso? Não foi. Falta de tempo também não foi. Porque Noé pregou 120 anos. Até a arca ficar pronta, até Deus mandar ele entrar na arca. Por quê, irmãos? Porque eles desprezaram
o tempo da graça. Eles desprezaram a mensagem. E não é o que esta geração aí está fazendo? Em vez de estar num dia de culto, de domingo, aqui agradecendo a Deus, em comunhão, sentado na mesa, comendo o verdadeiro pão que dá vida e vida eterna, está lá sentado numa lancheria, bebendo, não é? Cobiçando o que Deus proibiu, com os olhos saltando de adultério, não é? Num caminho de morte, e dizendo que é feliz. Eu estou aqui aproveitando a vida, eu sou jovem, eu estou aproveitando a vida. E ele não sabe o que vai acontecer hoje ou amanhã na vida dele. Então, meus irmãos, demos graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não cesso de agradecer a Deus, irmãos, por Ele ter me salvado, por Ele ter aberto os meus olhos. Um dia como eles, eu caminhava como boi ao matadouro, mas o Senhor Jesus me encontrou, abriu os meus olhos e eu pude ver. E hoje eu vejo. E louvado seja Deus por ter abrido os meus olhos espirituais. Hoje eu tenho discernimento. Amém? Eu sei a consequência, né? O que vai acontecer na vida daqueles que não querem nada com Deus, que não querem compromisso com Deus. Eu sei muito bem, todos os irmãos sabem. Eles vão se afastar diante de Deus envergonhados. O Senhor naquele dia vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Ah, mas eu ia na igreja, eu visitava a igreja. Domingo, às vezes, eu ia, Senhor. Lembra? Eu, a minha mãe, eu estava lá. E Jesus vai dizer: tu poderia ter amizade até com o pastor, mas comigo tu não fez amizade. Tu não entregou a tua vida. Eu não fui o teu Senhor, o dono da tua vida. Tu não fez essa confissão. Tu não decidiu caminhar comigo, viver para mim. Tu nunca tomou essa decisão. Tu sempre teve o conhecimento, mas nunca tomou uma decisão. Então, meus irmãos, se tem alguém aqui nessa noite que não tomou uma decisão, a hora é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Temos que decidir, meus irmãos, deixar os caminhos de morte e seguir o caminho da vida, que é Jesus. Fazer uma aliança, um compromisso com Ele sério. Amém? Louvado seja Deus. O tempo está se esgotando, meus irmãos. Passa depressa, né? Então, o texto que nós lemos aqui, irmãos, fala do amor. O amor de Jesus pela sua igreja. E é esse mesmo amor que o esposo ou a esposa tem que ter pelo seu cônjuge. É fácil isso, irmãos? Amar a ponto de se entregar, dar a vida. E a esposa, né, se submeter ou respeitar o marido por amor a Jesus Cristo. É o mandamento de Deus, é o mandamento do Senhor, meus irmãos. E se nós queremos um dia entrar no céu, nós temos que obedecer. Porque no reino de Deus não é eu faço a minha vontade, é a vontade dele que tem que ser feita. No reino de Deus é assim, ou eu me submeto, ou eu me curvo, ou eu aceito ele como meu Senhor e meu Salvador, ou nada. O padrão para a nossa vida, quem dá é Deus. E nós temos que aceitar. E isso com muita alegria, porque Ele está nos oferecendo o quê? Ele está nos oferecendo vida, saúde, salvação, libertação, paz, alegria, vida eterna. É isso. Não entenda isso como uma briga, como Deus está me ralhando, Deus está me oprimindo. Não. Deus está amando. Deus está estendendo a mão. Faça isso e viverá. Deus está nos dando a oportunidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã nós tivemos a consagração e Deus falou muito conosco acerca da liderança da igreja, né? Da maneira como os líderes precisam se
se comportar e agir na obra de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 3 tem uma lista lá dos diáconos e bispos, e lá está a qualificação deles. Então Deus ali, ele fala que o servo de Deus, né, ele precisa estar alinhado com o mandamento do Senhor. Então o que importa para nós é isso, irmãos, é nós estarmos alinhados com a vontade de Deus e deixarmos Deus guiar a nossa vida, porque Ele tem o que é bom e Ele sabe o que é melhor para nós. Ah, louvado seja Deus. Então vamos ficar por aqui com esta mensagem. Eu acredito que os irmãos entenderam a maneira como Cristo amou a igreja. Assim nós devemos amar a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família. O que Deus requer de nós é o amor, que amemos-nos como Ele nos amou. O amor sincero, o amor verdadeiro, o amor que abriga, protege, o amor do Senhor Jesus. Agora nós vamos para 1 Coríntios, o capítulo 11, a partir do verso 23, fala-nos da ceia do Senhor. Os irmãos que estão em comunhão vão participar da Santa Ceia do Senhor. Com isso eu vou dar mais uma esclarecida nesta mensagem. Enquanto os irmãos abram, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. O apóstolo Paulo, ele passa para a igreja aquilo que ele recebeu do Senhor. Aquilo que não, o que Paulo está ensinando aqui, irmãos, não é coisa da cabeça dele, nem sonho, nem visão. Ele diz o que eu recebi do Senhor. Isso é importante nós entendermos. 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei. Então aquilo que a gente recebe de Deus é para entregar, não é para ficar para nós. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esta é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui, meus irmãos. Então está aí a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo passando para a igreja o que ele recebeu do Senhor. Isso é maravilhoso. E o que é que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graça e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Então, quando foi instituída a Santa Ceia, na noite em que ele foi traído, o Senhor mesmo, ele mesmo, irmãos, foi ele mesmo que instituiu a ceia. Por isso que nós realizamos a ceia. A ceia não é uma invenção do pastor, nem de profeta algum. Preste atenção nisso. Tem gente por aí dizendo que não há mais necessidade de tomar Santa Ceia. Abra os seus olhos. Isso não é coisa de Paulo. A Bíblia diz que o próprio Senhor, foi ele que instituiu a ceia. A ceia é mandamento do Senhor. Ele disse: olha, vocês façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, anuncie a morte do Senhor. Então, além de nós fazermos, é mandamento, é obrigação, nós temos que pregar a morte de Jesus, falar da morte dele, não podemos esquecer o porquê ele morreu e para que ele morreu. Então a morte do Senhor deve ser proclamada, devemos anunciar, pregar acerca da morte de Jesus e do seu significado, em memória de mim. Amém? Todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor, fazer isso em memória dele. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Até quando devemos fazer isso?
Até quando? Até a vinda de Jesus. Esse é o prazo. Até que ele venha. Enquanto ele não vir, nós temos que praticar isso. Beber em memória dele, anunciar a morte dele e estar sempre na memória o sacrifício de Cristo. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a pessoa que vai comer o pão e beber o cálice, ele precisa se examinar, fazer um exame. Como eu estou vivendo? Como é que eu estou desenvolvendo a minha vida na obra do Senhor? Eu estou apto? Quem tem que se examinar é a pessoa. Será que eu estou pronto? Eu estou apto para participar da ceia? Então é a pessoa que tem que se examinar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, como eu disse antes, né, irmãos? Comer e beber sem discernir é comer sem dar o real valor e sentido ao que isso significa. É sem ter o mínimo discernimento da obra, do sacrifício de Cristo na cruz. Mas todos os que têm esse entendimento, entendem que Jesus foi até a cruz, morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação, estão aptos para tomar a ceia do Senhor, porque esse é o verdadeiro sentido. E você come e bebe para a saúde e para a vida, não para a condenação. Né? Os que comem e bebem sem discernir, eles comem juízo. Ou seja, continuam perdidos. Estão comendo sem ter o discernimento. Comendo juízo, estão perdidos. E ele diz, essa é a razão, porque há muitos fracos e doentes, e muitos até que já morreram. Né? Então está aí a razão. Comer sem discernir, sem dar o real valor, sem ter o entendimento da seriedade desse símbolo. O que isso significa, sem ter no coração e em mente, né? O sentimento verdadeiro e sincero e a adoração ao Senhor. Então, Santa Ceia é isso, meus irmãos.